Olá, para você que está aqui no canal Astrologia Clássica, seja bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal, primeira semana de 2025, do dia 5 ao dia 11, é uma semana equilibrada aqui em termos de quantidade de aspecto e eventos e qualidade também. A gente não tem momentos tão tensos durante essa semana. Nós vamos ter períodos bem interessantes para programação, para trabalhos mais técnicos, e termina a semana com um pouquinho mais de umidade, requerendo um pouquinho de atenção, pedindo um pouco mais de atenção para a certeza aí das coisas, né? Mas vamos ver como que vai tudo se desenrolar. Tem 2 ingressos, tem coisa interessante aí acontecendo. Então me acompanha aqui até o final para você não perder nada. E já vou pedir para você não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu oi aí, seu comentário. Vou pedir também, se você puder compartilhar nas suas redes, me ajuda bastante a divulgar aqui o canal. E a gente espalha um pouquinho de astrologia tradicional aí pela rede, né? Principalmente no trabalho um pouco mais prático, né? Essa reflexão, ela tem um perfil um pouco mais seletivo, não é? Não é para entendimento de acontecimentos do mundo, né? De maneira geral. Se você quiser saber como o ano vai ser, tem um vídeo aqui que eu fiz. É só você pegar aqui em cima no card que tem um vídeo aí que eu fiz as reflexões para 2025, tá? Se você gosta de estudar astrologia, tem 2 possibilidades. Se tornar membro aqui do canal, tem 2 níveis, e aí você vai ter vídeos exclusivos todas as semanas. Todos são de astrologia tradicional, que é a linha que eu sigo. Ou você pode também se inscrever num curso lá da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Nós temos a fase do final do ano com desconto de 50% e ele ainda tá valendo. Logo mais ele já vai sair aí, né? Meu período de desconto é o final do ano, entre novembro e dezembro. Então, se você quiser aproveitar o desconto, pode aproveitar aí ainda, tá? É só pegar esse cupom e inserir no carrinho de compras, onde aparece a palavra cupom. E vamos lá, gente. Nós vamos iniciar a semana com a Lua aqui no signo de Peixes. O primeiro aspecto é essa quadratura com Mercúrio. Ela é bastante prejudicial para Mercúrio mesmo, né? Ele já tá aqui no detrimento e a Lua tá no outro detrimento e queda dele ainda, então fica um clima meio estranho, principalmente para diálogo, né? Para conversa não é muito legal. Mantenha atenção se você tiver que lidar com algum assunto muito técnico, se tiver que fechar algum negócio, se tiver que manter uma conversa muito importante, tá? Porque não é muito bom. E o momento exato é às 8h57 da manhã. Então não é tão legal. Para comércio também não é muito legal. E se você estiver voltando de viagem ou estiver indo para viagem pelas estradas, também mantenha atenção, tá? As estradas também, os transportes, né? Nessa relação com Mercúrio não ficam muito bons. É dada todo tipo de estranheza e coisas fora do comum, né? Uma quadratura de imutáveis fora da caixinha mesmo, né, gente? Então tenha cuidado ali. E procure também não dar muita atenção aos boatos e coisas assim. É um períodozinho, um perfil de coisas estranhas, principalmente em termos de conversas, né, e nos assuntos comerciais. E não é legal também para consertos e reparos, tá? Olha, de equipamentos, coisas assim, não é muito legal. Nem corrigir coisas assim, né? Não é muito legal, não, tá? A Lua vai ficar fora de curso algumas horas e ela ingressa no signo de Áries exatamente às 16h01. Ela ingressa em Áries junto do Nó do Norte. O Nó do Norte vai mudar para Peixes, mas não nessa semana. E, gente, ela vem já esquentada, porque assim que a Lua ingressa em Áries, ela já chega a um trígono com Marte. Mas o trígono ele vai ser perfeito alguns minutinhos depois só, 16h25. Então, não é um aspecto difícil, trígono é um aspecto fácil, só que aqui a gente tem uma característica muito cheia de calor, então ela apressa um pouco e pode deixar o clima bem desenrolado, até você pode perceber que as horas passam um pouquinho mais rápido, mesmo sendo domingo, que não é um dia muito produtivo para muitas pessoas, é muito ágil, né? Então as coisas são bem descomplicadas e muito ágeis. Pode ser interessante para atividades esportivas e para as atividades de competição, mesmo que não sejam esportes físicos, né? Às vezes, a competição, de uma forma geral, ela tende a ser interessante, tá? É tudo muito rápido, aqui as coisas se desenrolam de uma maneira muito descomplicada e bem direta, né? Também, tá? Agora, no domingo, termina aí às 16h25 e a Lua vai seguindo para um aspecto de 60 graus com Júpiter em Gêmeos, que vai ser perfeito na segunda-feira. Só que antes disso, a gente tem então Marte voltando aqui para o signo de Câncer.
E muda um pouquinho essa característica de Marte, porque enquanto em Leão a gente tinha uma predominância de calor e secura, né? Tanto de Marte como quente e seco, como de Leão. Quando ele volta para Câncer, perde isso, porque não tem nenhuma qualidade semelhante à de Câncer, quente e seco, frio e úmido, né? Não tem nenhuma. E também aqui é o ponto da queda de Marte. Então, para os assuntos ligados a competições, para os assuntos de conflitos mundiais, de esse clima, né, relacionado à luta, à briga, já vai para um campo muito defensivo mesmo, né? Onde assim você justifica a agressividade aí com o tema da defesa, né? Então é uma característica que continua sendo violenta, mas ela mascara um pouco, porque como o signo de Câncer é um signo da água, ele não tem um perfil muito direto, né? E aí a gente vai ter esse clima bem presente, né? Quando Marte volta para Câncer, vai estar bem no momento em que a Lua se afasta do trígono com Marte. A gente já estava com Marte aqui no comecinho de Leão, né? E a Lua no comecinho de Áries teve um trígono com Marte. Agora Marte mudou para Câncer e a Lua vai ter um aspecto leve com Júpiter, que é aquele que eu falei para vocês no sextil, 13 horas e 38 minutos. Então Marte volta para Câncer no momento que a Lua até não tá tão ruim. Tem uma empolgação presente aqui no ar nesse aspecto e pode até ser assim um período de algumas oportunidades, tentativas de mudança e tal. Agora, como acontece nesse intervalo em que Marte está voltando para Câncer, eu não recomendo usar muito, né? Porque não é um perfil muito legal, ainda mais que a Lua tá no signo do domicílio de Marte, né? Então, mas tem que ter cautela, procure não usar muito, não apliquem mudanças extremamente radicais, mas fiquem atentos ao clima. O clima não é mal-humorado, um aspecto de sextil entre Lua e Júpiter é legal, ele desenrola rápido as coisas, só que assim, o céu, né, no movimento celeste ficou um pouco atrapalhado. Marte ingressa em Câncer, ele volta para Câncer, na verdade, às 7h44 da manhã. Então, depois desse momento, pode até ser um pouco mais interessante sentir esse aspecto de Lua e Júpiter até as 13 horas e 38 minutos, né, ali no começo da tarde, que já pode ser um pouco mais aberto, assim, né, mais, assim, esperançoso, otimista, é mais descontraído, bem descontraído mesmo. A Lua passa por esse aspecto de sextil com Júpiter e vai chegar à fase crescente, que é uma quadratura com o Sol, né? Exatamente essa aqui. Aí, gente, é interessante, porque a Lua tá na exaltação do Sol, pro Sol é bom, né? Mas o Sol tá aqui no detrimento da Lua. E geralmente as fases crescentes, né, elas são boas para a Lua porque a Lua tá aumentando a visibilidade dela. Só que essa em particular não é tão legal assim para a Lua. E eu sempre falo para vocês que o momento exato dos conflitos entre Lua e Sol tem que ter cautela, mesmo que a fase seja crescente, que você esteja assim, investindo nos seus assuntos, aí nos seus projetos e tal, eu recomendo evitar um pouco esse momento para os assuntos muito radicais, né? Até que o Sol, numa expressão de sucesso, se beneficia bastante aqui, né? Porque ele está enxergando a exaltação dele, mas vai com cuidado, né? Vai com cuidado, tá? Então, na segunda-feira, dia 6, 20 horas e 56 minutos, que é esse momento da quadratura Sol e Lua, é o último aspecto. No dia 7, a gente tem às 17h49 a Lua ainda aqui no signo de Áries, chegando a um aspecto de trígono com Mercúrio. E desenrola tudo assim, num sentido, ainda continua com clima de velocidade, né? A Lua em Áries, Mercúrio em Sagitário, cria um clima assim bem veloz, descontraído, e principalmente porque são os dois astros mais rápidos, a rotina vai se desenrolando de uma maneira bem descomplicada, super ágil, assim, né? Não é um clima exatamente ruim. Tenha cautela, porque vai acontecer uma coisa bem estranha aqui com esse trânsito da Lua no último suspiro de Áries, que ela chegar agora a uma quadratura Marte. Então, assim, durante o trânsito da Lua no signo de Áries, ela chegou a um trígono com Marte, que o Marte estava aqui, aí o Marte mudou para Câncer e agora a Lua vai chegar de novo a uma quadratura dentro do mesmo signo, bastante peculiar, né? Nesse momento, a gente tem uma recepção mútua aqui, porque a Lua está no domicílio de Marte e Marte está no domicílio da Lua. Só que, gente, é o último grau e Marte está retrógrado e é uma quadratura. Então, tenha cautela, porque esse momento ele pode ser muito nervoso, ele pode ter uma tendência
a restringir as coisas no sentido de economia, assim, você pode ter que reter aí um pouco mais do esforço, né? Não é tão interessante, então mesmo com a recepção mútua, eu penso que esses graus finais, Marte retrógrado não tá muito assim para grandes ousadias, tá? Tenha cautela, no clima geral também procure não iniciar nenhuma briga, nenhuma discussão aí com ninguém, porque pode ser bem tenso mesmo, tá? Os momentos de Lua com Marte, né, de quadratura, oposição, não são legais, né? A gente teve um no Natal, né, uma quadratura, no Ano Novo a gente teve exatamente uma oposição entre Lua e Marte, foi bem no dia que teve aquela explosão daquele carro, né, nos Estados Unidos. Então, esse clima entre Lua e Marte, ele é sempre uma indicação problemática, tenha cautela aí, né? Depois desse momento a Lua vai ficar fora de curso 1 horinha e pouquinho só, gente, não fica muito não. A Lua ingressa no signo de Touro exatamente às 19h11 da terça-feira, dia 7. Entra no campo da exaltação, o ritmo, assim, pensando em velocidade do clima, diminui bem, mas aí a Lua tá forte. E ela ingressa em Touro, que é domicílio de Vênus, e Vênus também tá forte, tá exaltada ali no signo de Peixes, ingressou em Peixes no dia 3, né, de janeiro. E aqui, gente, nós temos uma configuração que vai criando um perfil abundante. Pode ser abundante para as questões de investimentos mesmo, negócios, né? Como ela é abundante no sentido de atendimento de satisfação pessoal, de desejos, de campo romântico, de todos os assuntos, tá? Quando a Lua ingressa em Touro é 19h11 do dia 7, terça-feira, e ela vai aumentando a influência do sextil com Vênus, que vai ser perfeita na quarta-feira, 4h23 da madrugada. Olha, é esse sextil aqui. Bom, ele é um sextil que beneficia mais ainda Vênus, porque a Lua tá no domicílio de Vênus, a própria Lua tá muito bem. Pode ser um momento bem interessante essa virada, né, de terça para quarta, para os assuntos de investimentos mesmo, né, financeiros dizendo, e pode ser interessante para o campo afetivo, para criatividade, nem se fale, gente, é altamente criativo, então dar vida aos seus projetos também pode ser legal, né, é altamente criativo, e ele atende muito a satisfação no nível pessoal, então desde cuidados com a aparência, né, o mundo da estética, da beleza, até satisfação com alimento, com bebida, com tudo, gente, até fazer coisas que você gosta, assim, né, dedicar o seu tempo para as atividades que você gosta, para dança, para música. Bem interessante esse momento, tá? A Lua não tá fora de curso, vai ter um outro aspecto ainda transitando aqui em Touro, mas no meio do caminho a gente tem o Mercúrio ingressando em Capricórnio, mas ele vai dar continuidade para uma quarta-feira, dia 8 de janeiro, ser bem técnica. Eu penso que o Mercúrio estando em Capricórnio, ele vai para um campo bom para reparos, por exemplo, né? Reparos em equipamentos, em máquinas, consertos e melhorias em atividades intelectuais também, é bom para o planejamento, ele é bem técnico, né? Eu penso em uma configuração mais racional, mais técnica, que para essas atividades cotidianas pode ser muito interessante, tá? Então, bom, aqui a gente tem esse momento que favorece, ele ingressa aqui em Capricórnio, em quadratura com os nodos lunares, mas o Mercúrio ele se movimenta rápido, logo ele sai, tá? E depois que o Mercúrio ingressa em Capricórnio, às 7h30 da manhã da quarta-feira, aí o próximo movimento é o aspecto que a Lua está aumentando a influência desde que ela passou pelo sextil com Vênus, agora ela vai chegar a um sextil a Saturno, tá? Então aí a gente tem esse sextil aqui entre Lua e Saturno. Todo o trânsito de Lua em Touro tira um pouco da agilidade do clima geral, porque o Touro é um signo da Terra que tem frieza, né? E ainda é fixo, então assim não é muito ágil, mas a gente viu que ele começa, né, esse trânsito da Lua em Touro começa bem aí no sextil com Vênus, só que não tem rapidez, tá? E agora que ela chega num sextil com Saturno, continua com um clima um pouco lento, mas ele não é preguiçoso, ele não é travado, é um sextil, gente, né? E a Lua tá exaltada. Eu penso que pode ser um período mais para retenção mesmo, né? Para calmaria. Ele é às 20h56 da quarta-feira, então a noite da quarta vai ficando com esse clima um pouco mais calmo, né? Quer dizer, toda quarta, né? Vem com uma tendência muito calma. A quarta-feira é um dia muito técnico. Eu penso que pode ser muito bom
para lidar aí com os assuntos técnicos. Bem legal, né? E depois que a Lua passar pelo sextil com Saturno, na quarta ela não tem mais aspectos, mas no dia 9 nós vamos ter um aspecto na madrugada 3h53, que é exatamente um trígono com o Sol, esse aqui. Bom, o trígono é bem legal, gente, tá? Um aspecto favorável. Para a Lua, assim, não é tão legal, né? Que o Sol tá aqui no detrimento da Lua, mas o trígono é bom e a Lua tá forte. Continua com uma tendência linear, não desvia muito com Lua em Touro, né? E bom para atividades técnicas, bom para planejamento, ela é boa para manutenção também, essa configuração. Clima legal. E aí, gente, no dia 9, a gente vai ter ainda um outro aspecto com a Lua transitando aqui no signo de Touro, que agora é esse aspecto aqui com Marte, que voltou para Câncer, né? Olha, o aspecto é leve, ele tem uma tendência de muita retenção. Aliás, todo esse trânsito de Lua em Touro não tem nenhum momento que impulsiona muita velocidade. Entre quarta e quinta-feira, né? Na verdade, da noite da terça, quarta inteira e ainda quinta-feira aqui, a gente vai sentindo, ó, quinta-feira até a noite, a gente vai sentindo esse clima mais retido. Ele não é muito veloz, mas ele é bem robusto, que pode ajudar muito no planejamento e realização prática das atividades, tá? Coloque seus projetos em andamento, por exemplo, né? Organizar as questões cotidianas, para atividades técnicas é mais legal. Ele não tem um perfil muito ousado, né? Só o comecinho do trânsito da Lua em Touro que pega aquele momento favorável com Vênus, mas depois ele vem bem robusto. E esse sextil com Marte, mais ainda, ele tem um perfil mais econômico, né? Então pode ser um momento interessante para fazer economias, de maneira geral, né? Seja guardar dinheiro, fazer reserva, ou economizar aí com as suas coisas, melhorar a qualidade dos assuntos que você estiver realizando, independente do que for, tá? Cuidar aí da qualidade do que você estiver realizando. Uma tendência prática ainda, né? É boa nesse sentido, mas sem muita velocidade, tá? 19h50 é o momento perfeito do sextil, a Lua vai ficar fora de curso algumas horinhas, continua em Touro até as 22h06, então só esse período das 19h50 até as 22h06 não é muito legal para início de atividades. A Lua ingressa em Gêmeos, ela vai ficando muito agitada, tá, gente? Então a gente vai ter aqui o final, né, da noite de quinta e a sexta-feira e o sábado um pouquinho agitados, tá? Com o trânsito da Lua aqui em Gêmeos. A Lua entra num signo mutável e ainda a gente tem uma proximidade da Lua a Júpiter, a gente vai ter aspecto de Lua com Saturno, a gente vai ter Lua quadratura com Vênus, e então a gente vai entrar numa sequência de momentos mais instáveis, né? E o trânsito da Lua em Gêmeos já é instável por natureza, né? Que é um signo mutável onde a umidade fica mais presente, e a umidade ela é bem a indicação da permeabilidade, do envolvimento. Então, além da gente ter mais velocidade no ar, a gente tem muito envolvimento com as coisas do entorno, seja notícias, seja com as conversas, com as coisas que vão acontecendo. É ruim porque assim prejudica muito o plano, né? Ele não deixa, ele atrapalha um pouco coisas que são muito planejadas, muito cheias de procedimento, fica um pouquinho atrapalhada, sujeita à imprevisibilidade, tá? E aí na sexta-feira, dia 10, às 11h18, o primeiro aspecto é essa quadratura aqui com Vênus. Aqui, gente, apesar de Vênus estar exaltada, tem que ter atenção com investimentos, tá? Porque como é uma quadratura de mutáveis, pode ser bastante prejudicial com essas promessas de lucros mirabolantes. Então, se você estiver no comércio, por exemplo, tentando comprar alguma coisa, fica atento a essas roubadas, tá, gente? Essas promessas falsas, tá? E outra coisa também é que quadratura com Vênus exaltada, ela fica muito voltada a gente querer buscar só a satisfação. Então, ela perde um pouco daquela coisa do esforço, né? Não tem muito esse perfil do esforço, do trabalho, ela é mais evasiva, né? Ela é um pouco solta, assim, sabe? Quando a gente só quer fazer as coisas que gosta, tal, não é muito legal. Tem que ter atenção a esse ponto. E também, assim, para o processo criativo, Vênus em Peixes tem um perfil bastante criativo. Ela tá chegando pertinho de Saturno, aqui tá ofuscando um pouco, atrapalhando um pouco. E a quadratura com a Lua acaba atrapalhando. Então, no processo criativo, você vai precisar de um esforço adicional para manter os pés no chão, tá? Por quê?
é típico de uma divagação aleatória, assim, sabe? Coisas que não fazem muito sentido, né? Você cria demais, divaga demais, gera coisas que não fazem muito sentido. Então tem que ter um pouquinho de cautela, tá, gente, com esse ponto. E também depois que a Lua passa pela quadratura, ela chega exatamente à conjunção com Júpiter. E, gente, aqui, assim, é tudo bem evasivo, né? Assim, a gente tem um fator de otimismo um pouco mais exacerbado, porque o que prevalece nessa configuração é a umidade de Gêmeos, que é do ar, umidade da Lua, umidade de Júpiter. Continua com aquele perfil muito entrosado, né, com as coisas, muito envolvido com as coisas. Só que Júpiter, ele é um benéfico, mas tá desajustado aqui, né? E aí isso acaba levando muitas vezes a aplicação de mudança, vontade de mudar as coisas, sabe, aquelas coisas assim mais evasivas e tal. Então a gente precisa ter uma atenção, porque o campo assim mais esperançoso, ele pode ir para um perfil mais incômodo mesmo, né? Mais insatisfatório, tá? Bom, e depois a gente tem, quando a Lua passa aqui pela conjunção com Júpiter na sexta-feira, ela não tem novos aspectos, só que aí ela vai se aproximar de um aspecto na virada de sexta para sábado, 00:15 do sábado, a Lua vai chegar a uma quadratura com Saturno. Então, gente, continua com o perfil evasivo, só que agora é um pouquinho mais prejudicial, porque o Saturno está em Peixes. E aí a gente tem uma tendência confusa, bem complexa, enrolada, tem que ter atenção às conversas, tem que ter atenção ao que você ouve, é tudo muito perdido, a gente tem uma tendência a confusões mesmo, telefone sem fio, tenha atenção, tenha cautela nesse momento, né? E aí, gente, o que vai acontecer é que é 00:15 do sábado, dia 11, esse aspecto. E depois disso, a Lua vai ficar fora de curso um tempão, mais de 24 horas. Ela só vai ingressar no signo de Câncer no dia 12, 1:24 da madrugada. Então, nós vamos ficar com o sábado inteiro com a Lua fora de curso. Agora, gente, a Lua continua transitando em Gêmeos. E o sábado vai ser um desses dias que é bom para curtir mesmo, tá? Assim, é bom para curtir, é bom para atividades com menos importância, porque uma tônica de Lua em Gêmeos, ela desfaz a coisa muito rápido, ela não tem uma manutenção muito sólida. Então, para essas coisas mais, assim, comuns, né? Não é ruim, exatamente ruim, só não é bom para início, porque a Lua estará fora de curso, né? E na rotina, coisas bem leves mesmo, nada de assuntos muito, muito importantes, tá bom? E é assim que a gente termina essa semana, essa primeira semana. Então, deu para perceber, né, que a gente vai ter um período ali do meio da semana bem seco, que é bom para manutenção dos assuntos, para planejamento, atividades técnicas. Depois, quinta, sexta e sábado, com excesso de umidade, já fica mais confuso. Evite iniciar atividades nesse momento, ou se iniciar, tem que ter atenção para não escorregar nas confusões, né? Manter o passo firme vai exigir aí um pouco mais do seu esforço, tá bom? E é isso, gente. Então aproveitem as influências dessa semana para vocês terem bons resultados aí no que você estiver realizando. E me siga também aqui nos outros perfis aí nas outras redes sociais. No Instagram eu posto sempre coisas diferentes, tá? É bom para complementar os estudos. E aí você pode se tornar membro também aqui do canal se o seu interesse for estudar, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu até o final. Uma ótima semana e até mais.